maravilha! Hoje é sexta-feira, o dia favorito de 10 entre 10 brasileiros. Sexta-feira é véspera de fim de semana, é dia de fazer aquela call com os amigos no fim de semana. Mas sexta-feira também é dia de cair dentro dos estudos. E isso fica muito mais legal e divertido aqui na hora do Enem, é claro. Ah, e se liguem no seguinte lembrete. As inscrições para o Enem começam na próxima quarta-feira, dia 30, e vão até o dia 14 de julho. Vocês não podem esquecer, hein, galera? E agora que eu dei o meu recado, confira as atrações do programa de hoje. Fique ligado na entrevista com a professora Juliana, que vai falar sobre redação. Na teleaula do dia, o Lande Vieira apresenta um conteúdo de sociologia. O tema é Emily Durkheim e modernidade. No Janela do Enem, direto de Botuporã, na Bahia, o estudante de ensino médio Arlon José Oliveira. Nós estamos juntos, hein, pessoal? Tá na sua hora, a hora do Enem. E no bate-papo de hoje, minha convidada é a professora de redação Juliana Retiche. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda à hora do Enem. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Esse estúdio que eu conheço presencialmente, já fiz alguns programas nele, é sempre um prazer voltar à hora do Enem. Prazer ter você aqui conosco novamente para dar dicas muito importantes sobre esse tema, né? Redação. O que você pode falar sobre isso, professora? Primeiro, sempre é importante que o aluno e a aluna entenda que o Enem sempre vai trazer um problema na sua frase-tema. O Enem é uma prova que pede para vocês uma proposta de intervenção, então não tem como a gente dar uma proposta de intervenção se não for para algo que seja negativo. Então, ainda que a frase-tema tenha algum aspecto positivo nela, ou seja, ainda que você não consiga identificar de imediato que tem um problema ali inerente à frase-tema, como efeitos da lei seca, foi um tema que o tema de 2013, que os alunos e as alunas tiveram alguma dificuldade, o poder de transformação da leitura lá atrás, de 2006, também foi um tema em que as pessoas também tiveram ali uma certa dificuldade de identificar o problema. É sempre importante que a gente identifique o problema que está ali inerente à frase-tema que está sendo apresentada, porque é sobre esse problema que a gente vai precisar falar ao longo da redação e, consequentemente, é a partir desse problema e das causas discutidas que a gente vai precisar apresentar as propostas de intervenção. A minha segunda dica é, se teve dificuldade para identificar o problema da frase-tema ou até mesmo para entender melhor sobre a questão que está sendo trazida ali, não precisa ficar desesperado nem desesperada, é só dar aquela respirada, né? Porque quando a gente senta para fazer a prova, a gente está mesmo bastante ali, né, num momento de tensão. E façam a leitura do texto de apoio, né? Eu sempre digo que o texto de apoio no Enem é um baita apoio, né? Se você, de repente, se deparou com uma frase-tema que, puxa, não discuti isso ao longo da minha preparação, não sei muito o que eu vou falar, o Enem vai te explicar. No ano de 2018, ele explicou a questão dos algoritmos, por exemplo. Ele, agora, nessas últimas edições, ele explicou a palavra, nessa última edição, né, o estigma em relação às doenças mentais, ele explicou o que era estigma. Enfim, o texto de apoio vai te explicar sobre o tema e vai te trazer um caminho possível para você fazer a discussão na sua redação. É sempre também importante fazer a leitura do texto de apoio. Ela é imprescindível para você fazer uma boa redação. Com certeza. E por fim, né, acho que eu tinha comentado isso com você, como é que se estuda, né? A partir de agora, a gente está aqui no meio do ano, a prova vai acontecer daqui a alguns meses. Para a redação, tem que escrever, não adianta, né? Mas eu leio muito. Alguém que lê muito vai ser um bom leitor. Para a gente escrever bem, a gente precisa escrever. Então, a minha dica é que vocês façam redações, né? Existem hoje muitos lugares que oferecem temas de maneira gratuita, acho que isso contribui. E, sobretudo, também pode te ajudar bastante a fazer redações de edições passadas do Enem. Então, essa é a minha dica, você treinar a redação. Assista a hora do Enem, né? Siga pessoas que possam te dar dicas, possam te dar orientações. A maioria de nós professores e professoras, sobretudo por conta da pandemia, temos aí um perfil profissional que ajuda também. A gente acaba divulgando bastante conteúdo gratuito para os meninos e meninas fazerem a prova. E não desanimem, né? Vai dar tudo certo. A gente chegou até aqui e a gente vai continuar caminhando. Com certeza, a gente está aqui para dar justamente esse apoio, professora. E para finalizar, aquele recado especial para quem está nos assistindo. Sempre muito importante, gente. Eu trabalho com vestibular há mais de 10 anos e eu vou continuar com a minha dica de sempre. Estudem bem,
mas também descansem. O corpo precisa de descanso. Busquem fazer, né, aí atividades físicas. Isso também é uma ótima estratégia para você melhorar a sua oxigenação do cérebro, para você também ter uma disposição para estudar. Não adianta a gente levar o corpo à exaustão estudando, porque senão no dia da prova a gente não vai conseguir fazer uma boa prova, porque vai estar cansado, vai estar cansada, né? Então, tentem aí equilibrar horas de sono, boa alimentação, atividade física com as suas horas de estudo. Esse é o meu recado e tem sido cada vez mais o meu maior recado para os alunos e para as alunas para aguentarem esse rojão de estudar no momento tão difícil que a gente está do mundo, né? Com certeza, professora. Quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem, pelas dicas tanto na parte técnica, né, da redação também como para a vida. Obrigada a vocês pelo convite. Sucesso, professora. Gente, essa é a Juliana Reite, professora de redação participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático e dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Uma super aula de Sociologia, Emily Durkheim e Modernidade. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. Hora do Enem no ar e hoje é dia de Sociologia. Chega mais, professor Ramon Chaves. E aí? Lande. Tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre Obrigado. um prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Bom, professor, primeira pergunta é sobre Durkheim. E aí, quem ele foi, o que ele fez? Durkheim foi um homem francês que nasceu no final dos anos 50, 1850. Então, ele é fruto da Revolução Francesa, é fruto também da aceleração, né, das forças produtivas que levam à Revolução Industrial. E quando ele vai escrever, ele já passou por processos políticos como a Comuna de Paris e muito influenciado por um conjunto de ideias que se chama positivismo. E por que ele é importante para a sociologia, professor? Olha, por muitos motivos. Vamos listar alguns aqui. Em primeiro lugar, junto com Marx, com Weber, talvez com Simmel, ele pode ser considerado um dos pais fundadores da sociologia. Isto é, aqueles que vão tratar de temas muito antigos, como a vida em sociedade, as relações entre os seres humanos, os indivíduos, com uma nova linguagem, que é a linguagem que vai dar origem à sociologia. Em segundo lugar, o Durkheim ele é um dos principais autores que vai contribuir para fazer da sociologia uma ciência empírica. Quer dizer, os achados da sociologia não vão se produzir através de uma excursão pela razão, um exercício apenas racionalista, mas vai tentar encontrar suas respostas através da realidade. No caso do Durkheim, através da observação, da experimentação e buscando leis e regularidades para explicar a vida em sociedade. Ele é responsável pela institucionalização acadêmica da sociologia. Ele é o primeiro professor universitário de sociologia. Não existia sociologia, ele é formado em Direito e Economia e muitos anos depois se cria uma cadeira de sociologia na França e essa cadeira vai ser assumida pelo Durkheim pela primeira vez. E o Durkheim, quando ele cria essa coisa do campo sociológico, ele separa esse tipo de, digamos assim, abordagem da economia e da psicologia. Um dos principais adversários do Durkheim é o Herbert Spencer, que está pensando num individualismo utilitarista, como se a gente agisse só querendo maximizar os nossos interesses, pensando economicamente ou buscando explicações no indivíduo. O Durkheim vai buscar explicação na sociedade.
Eu acho que esses são alguns pontos. Eu poderia dizer também que o Durkheim, ele é um autor que abrange muitos temas, desde o suicídio, passando pelo Estado, educação, e também deixou muitos herdeiros intelectuais. Então, só por isso, ele pode ser considerado muito importante para a sociologia. Acho que só isso, né? Tá bom. E ele quis pensar, né, a sociologia de um jeito diferente, tá certo? Pois é. O Durkheim, como eu falei, ele tem uma inspiração positivista, então ele vai tentar fazer uma ciência social, uma ciência do social, inspirado no modelo da chamada ciência natural, tá? Então, quando você vai construir uma nova coisa, você precisa ter um objeto a que ela se dedique. Certo. E o objeto da sociologia do Durkheim é o fato social. Então, o fato social, veja, ele está na sociedade, ele não está nos indivíduos. Certo. Ele é um estudioso da sociedade. E esse fato social vai ter algumas características. A primeira coisa é que o Durkheim vai tomar ele como coisa mesmo, um objeto, para fazer semelhança à ideia das ciências naturais, que os objetos de interesse desse ramo da ciência estão fora do campo dos próprios pesquisadores. Então, o fato social, ele vai ter algumas características, que é ser coercitivo, eu já explico, ser anterior aos indivíduos, externo, portanto, anterior no tempo e também posterior, externo aos indivíduos, e o fato social também é geral, ele atua sobre toda a sociedade, não sobre um grupo específico de pessoas. Coercitivo por quê? Porque, independente das nossas vontades, dos nossos desejos, os fatos sociais estão agindo sobre nós. Essa é a interpretação do Durkheim. Então, é a nossa maneira de agir, de pensar, de sentir. Por exemplo, a nossa linguagem, ela é um fato social. Antes da gente nascer, ela já existia. Sim. Provavelmente vai continuar existindo depois que a gente não estiver mais aqui. Se a gente resolver falar em outra língua ou criar uma língua própria, nós vamos sofrer coerções da lei, talvez dos nossos pares que vão rir da gente, achar estranho. Sim. E ela também é geral, porque ela atua sobre todas as pessoas. A mesma coisa a moeda, a religião, enfim. Sim. Esses são fatos sociais para o Durkheim. E quando ele coloca o interesse, o objeto da sociologia dele fora dos indivíduos, ele consegue usar o método da ciência natural, que vai buscar regularidades, leis, relações de causa e efeito. Isso vai exigir do sociólogo uma postura muito específica, de distanciamento, de afastamento daquele objeto. Ele vai dizer, olha, todos nós já sabemos alguma coisa sobre os temas da sociologia. Você sabe alguma coisa sobre Estado, sobre religião? Quando a gente vai fazer sociologia, nos moldes do Durkheim, a gente tem que se afastar dessas nossas paixões, tá certo? Para a gente tentar construir um conhecimento que não seja um conhecimento que julga a realidade ou que tente interferir nela, mas que basta explicá-la. Essa é a concepção dele, que obviamente vai ser muito criticada. E tudo que a gente conversou com você, contou pra gente, tem a ver com a questão, tá certo? Tem a ver, tem muito a ver. Bora pra questão? Vamos lá. Tá aí, questão 32, do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Vamos começar pelo texto. É um trecho de uma obra do Durkheim, O Suicídio. Então ele diz: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas, sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas que não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na... E aí vem as opções. Certo. Opção A, vinculação com a filosofia como saber unificado. Opção B, reunião de percepções intuitivas para a demonstração. C, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E E, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. E aí, professor? Assim, como que a gente já resolve essa questão? Tem no texto? Tem como a gente pegar alguma pista pelo texto ou não? É conteúdo mesmo? Tem como pegar algumas pistas pelo texto. Vamos lá. O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma crítica. Acho que isso está mais ou menos claro. Sim. Então, há uma certa sociologia. Ele está dizendo, essa sociologia, ela funciona de um determinado modo que eu discordo. E o que ela faz?
ela busca generalidades, generalidades sem fundamento, que ele está dizendo, não consegue exatamente descobrir leis, né? E não é suscetível de prova, que tem a ver com essa ciência empírica que ele está tão interessado. Sim. Então vamos lá. Letra A, vinculação com a filosofia. Boa parte da filosofia é muito racionalista, então talvez não esteja tão interessada justamente nesse aspecto do mundo empírico. Então não. Reunião de percepções intuitivas. Bom, percepção, intuitivo. Também não. Formulação de hipóteses subjetivas. Subjetivo justamente dá uma ideia de introspecção, de o que está dentro dos indivíduos, e não o que está fora, objetivo, que é o que o Durkheim está buscando. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Olha aí, próximo do que a gente já conversou. E incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Bom, engajamento político é tudo que o Durkheim não estava interessado, ou pelo menos o que ele dizia não estar interessado, né? Então a resposta correta é letra D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre esses primeiros anos da sociologia, tem algum material que você indica? Então, eu acho que é legal você caminhar pelo cinema. E existe uma filmografia relativamente consolidada, vasta até, sobre esse período que é a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, enfim, esse momento de surgimento da modernidade, da qual nós vamos falar adiante. Mas, então, eu tenho dois grandes filmes que eu gosto de trabalhar com os alunos. Um é o clássico, Tempos Modernos, do Chaplin. E tem um outro também que eu acho bem interessante e que dá para trabalhar, discutir bem as questões trazidas pelo Durkheim, que é Dans, Um Grito de Justiça. Se passa, se eu não me engano, na Bélgica. E é, enfim, um padre que está se debatendo com os conflitos da expansão da indústria naquela região. Professor, no primeiro bloco a gente bateu um papo sobre Durkheim. E agora a gente fala sobre a modernidade. Então, assim, para começar, o que é isso, essa tal de modernidade? Então, vamos lá. Vamos primeiro pela palavra, pelo adjetivo moderno. O que é moderno? É algo novo. A gente pode pensar a modernidade do ponto de vista histórico, de um momento histórico específico que é diferente da Idade Média, que é diferente da Antiguidade e que é diferente da contemporaneidade. Do ponto de vista sociológico, modernidade está muito ligado ao desenvolvimento de uma sociedade urbano-industrial, tá? Então, a sociologia surge nesse processo, ela é irmã da modernidade, e vários dos clássicos da sociologia também se debruçaram sobre essa questão. Então, eles interpretaram de alguma forma o que era essa modernidade que estava acontecendo. E quais são as principais características, professor? Tem uma espécie de germe da modernidade desde o Renascimento, a Revolução Protestante, o Iluminismo, a Revolução Francesa, na verdade, todas as revoluções liberais, a Revolução Industrial, todo esse processo que vai produzir uma centralidade do indivíduo, do homem, que vai emergir, do ponto de vista histórico, essa figura do indivíduo, que é diferente daquele fenômeno da Idade Média, de uma sociedade extremamente estratificada, que não tem mobilidade entre as classes e os grupos. O indivíduo vai ganhando autonomia, vai se individualizando, vai se separando do grupo. Todos esses processos, eles dizem respeito à modernidade. Também a definição de direitos políticos, de direitos civis, depois, um pouco mais à frente, a própria emergência dos direitos sociais. Todo esse processo histórico que dá origem a uma sociedade de mercado, ela está relacionado à modernidade. A gente pode pensar a modernidade também como a formação das cidades, a formação desse modo de vida, dessa dinâmica que hoje é tão presente na nossa vida e que muitas pessoas avaliam se ela ainda... as transformações que ela vem passando. Então, muita gente, só de curiosidade, já considera que talvez nós vivêssemos numa pós-modernidade ou numa modernidade tardia. Entendi. Eu ia até perguntar, mas parece que é um fato, né? Então as relações humanas e sociais mudaram a partir desse período. Não, mudaram, sem dúvida. Você pensa, você tinha uma centralidade muito grande da igreja, né? A ciência, ela emerge como uma forma de conhecimento legítima também, nesse período. Você tem grupos muito estanques, muito encerrados em si mesmo, que não se comunicam, grupos sociais. E aí, enfim, a modernidade vai produzindo essa mobilidade também. O grupo, ele tinha uma ascendência muito forte sobre o indivíduo, e o indivíduo, nesse período, ele emerge, ele ganha autonomia, ele ganha espaço, ele ganha
né? E as formas de relação, por exemplo, com o tempo. A gente estava falando do filme do Chaplin. O filme do Chaplin começa com um grande relógio, né? Sim. Por que existem esses grandes relógios? Por que existe o relógio, enfim, grandes relógios nas grandes cidades do Brasil e do mundo? Porque olhar o tempo era uma coisa que precisava ser, de alguma forma, colocada no dia a dia. Essa não era uma questão, né? Então, a modernidade, essa forma como a gente lida com o tempo também é fruto da modernidade. Partiu questão, então, professor? Vamos Você lá. falou de relógio, tempo, bora pra questão. Tá aí, ó, questão 41 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana, porém é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. Esse é um trecho de um livro, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman, que é um americano também, enfim, um estudioso. O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como uma: A. Dinâmica social contraditória. B. Interação coletiva harmônica. C. Fenômeno econômico estável. D. Sistema internacional decadente. E E. Processo histórico homogeneizador. E aí, a gente começa por onde? Vamos lá. Algumas palavras, tá? Então, Beleza. o texto, essa também é uma questão que eu acho que o texto ajuda bastante na resolução. Então, vamos lá. O texto está dizendo o tempo todo que é um ambiente, ao mesmo tempo, que oferece muitas coisas que a gente pode entender como coisas boas, Sim. mas que também, enfim, traz alguns desafios. E isso cria um paradoxo, uma unidade na desunidade. Então, Certo. tendo isso em mente, vamos às opções. Bom, vou pular A, porque eu acho que fica muito evidente. Mas só para a gente poder ver como é que um candidato na prova poderia eliminar as outras opções. Interação coletiva harmônica. Bom, harmonia não é uma palavra que combina com o que o texto está caracterizando. Fenômeno econômico estável não é só um fenômeno econômico e muito menos é estável. Sistema internacional decadente? Não está longe de ser decadente, tá? E principalmente no momento em que ele estava escrevendo. Um processo histórico homogeneizador? Bom, até poderia ser, em alguma medida, essa opção, o processo histórico homogeneizador. Mas a opção, na verdade, porque é uma coisa que atravessa fronteiras e passa por vários países. Mas a opção correta é dinâmica social contraditória. Pelo que eu entendi, tem um conceito de modernidade, de modo geral, e o conceito de modernidade de acordo com esse trecho do texto, como mostra o comando da questão, tá certo? Você está certíssimo. Que conceitos desses pensadores a gente consegue encontrar no nosso dia a dia? Vários. Eu acho que a sociologia, o fato da sociologia estar no ensino médio, tem a ver com um dos objetivos do ensino médio, que é uma coisa muito ampla, abrangente, mas que é formar cidadãos, né? Sim. E eu acho que um dos aspectos centrais da sociologia é o que Wright Mills, que é um sociólogo também, um sociólogo americano, chama de imaginação sociológica. Então, é um pouco você produzir na sua visão, a partir desse repertório que a sociologia te fornece, um estranhamento do seu cotidiano, do que é familiar, do que é próximo. Então, passar a questionar um pouco as coisas. Pô, isso deveria ser assim mesmo? Por que isso sempre foi assim? Por que isso é desse jeito e não de outro? Acho que isso é fundamental pelo próprio... Bom, estamos falando de modernidade, pelo próprio projeto da modernidade, prever essa permanente criticidade e transformação das relações. E essa dimensão que eu estou trazendo da sociologia também tem muito a ver com o que a gente vinha falando de Durkheim. Porque o Durkheim ele vai dizer, olha, os fatos sociais são coercitivos, eles precisam ser introduzidos nos indivíduos, né? E eles vão ser introduzidos em um dos aspectos, uma das dimensões, através da educação. Então, a sociologia ela cumpre esse papel também de socializar em determinadas linguagens os indivíduos que passam pela escola, né? Então, e essas linguagens elas são importantes para a atuação na vida pública, para a atividade política,
para percepção, interpretação, não só das grandes questões que, enfim, tocam o nosso país, mas da nossa pequena questão, do nosso cotidiano, da nossa esquina. E no Janela do Enem de hoje, nós vamos conversar com alunos direto da Bahia. É o Arlon. Tudo bem, Arlon? Bem-vindo à Hora do Enem. Oi, tudo bem? Obrigado. Da onde você está falando, Arlon? Estou falando de Botuporã, na Bahia. Da Bahia. E você fez a prova do Enem esse ano, né, em janeiro, que, enfim, o Enem foi ano passado, mas aconteceu que ele mudou a data aí para janeiro. Queria saber como que foi essa sua experiência. Olha, foi uma experiência bem bacana. A prova foi bem elaborada, estava bem um pouco complicada, mas estava bem interessante ela. Foi meio difícil para estudar durante todo esse período, mas o resultado foi bom. E como você fez para estudar nesse período? Olha, nesse período de tantas incertezas, eu procurei sempre procurar listas de exercícios, procurar sempre assistir lives, aulas de professores de várias áreas, para poder aumentar a minha capacidade. Para estudar. E com certeza teve algum momento que você sentiu alguma insegurança. O que você fez para aumentar essa sua autoestima, sua segurança em relação à prova? Olha, eu procurei sempre pensar do lado positivo, que tudo isso uma hora ia passar, que tudo ia dar certo. E colocar isso como um objetivo, não como uma barreira, uma limitação. Muito bom. E deu certo porque você hoje passou para fazer administração. Isso mesmo. E vai começar os estudos em breve. Isso em breve, ainda esse mês. E qual a dica que você dá, uma mensagem para quem está nos assistindo? Olha, a dica que eu posso dar é que a gente não pode colocar assim, essas barreiras que acontecem na nossa vida como uma limitação, assim como apenas barreiras a serem ultrapassadas. Que a gente pode, que a gente não pode desistir. Com certeza. Agora, qual a sua expectativa aí para o curso de administração? Olha, eu acredito que seja um curso bem rico e que possa me dar um novo rumo na vida, sabe? Com certeza. Eu te desejo muito sucesso, te agradeço demais por você estar aqui na Hora do Enem compartilhando um pouquinho da sua experiência e da sua vida. Muito obrigado a vocês também pelo espaço. Obrigada a você, gente. Esse é o Arlon, direto da Bahia, participando aqui do Janela do Enem. Bom, turma, chegou a hora da despedida. Mas se você perdeu alguma coisa ao longo dessa semana, não se preocupe, porque temos a nossa maratona. Aos sábados começa 13h e domingo rola a partir das 6 horas da manhã. É mole ou você quer mais? Quer mais? Então acesse nosso canal no YouTube, que tem tudo lá. Então, não se esqueça, você também pode participar da Hora do Enem dando sugestões, tirando dúvidas e dicas. Mande um WhatsApp pra gente. Você também pode ser o próximo convidado para a nossa Janela do Enem. Já pensou nisso? Nós queremos estar bem pertinho de você. Marque também a gente pelas redes sociais na hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Agora, essa dica você tem que conferir. Participe do nosso curso intensivo multiplataforma. É bem fácil, é só acessar o site e aproveitar o conteúdo. Entre lá, www.horadoenem.org.br. Foi uma honra passar esse tempo aqui com vocês. Estamos sempre juntos para o que der e vier até novembro. Estudando sempre um pouquinho a mais todos os dias, sabendo dosar as forças, dá para chegar muito bem nas provas. Você pode levar fé. Eu espero por vocês na próxima semana. Então, gente, se cuidem. Cuidem muito da família de vocês, da saúde. Sejam muito felizes. Um beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau!